Há milênios, uma promessa foi feita a um homem simples, mas com um destino grandioso. Esse homem se chamava Abraão. E essa promessa atravessaria gerações, desafiaria reis, iniciaria guerras e mudaria o curso de uma nação inteira. 12 tribos surgiram dessa promessa. 12 tribos, com nomes, histórias e destinos que se entrelaçam de maneiras misteriosas. Mas o que aconteceu com essas tribos? Por que desapareceram? Quem eram as 12 tribos de Israel, realmente? Você sabia que elas têm um papel crucial nas guerras sagradas e nas alianças de Deus? E que, por mais que a história tenha se tornado um mistério, elas continuam com um destino selado, mesmo que o mundo não perceba? Por que algumas tribos desapareceram, como se o tempo as tivesse engolido? E o que o futuro nos revela sobre elas? A história das 12 tribos de Israel começa em um momento de fé. Deus se dirige a Abraão, dando-lhe uma promessa que mudaria tudo. Sai da tua terra, ele disse, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, sem mapa, sem caminho certo, mas com uma promessa divina, seguiu. E Deus, fiel ao que prometeu, deu a Abraão Isaque, o filho da promessa. Mas foi Isaque quem gerou Jacó. E é com Jacó que algo extraordinário acontece. Uma noite, Jacó, sozinho, luta com um ser misterioso. Ao amanhecer, Jacó, ferido, mas determinado, diz: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E foi nesse momento que Jacó recebeu um novo nome: Israel. Deus fez dele o pai de 12 filhos, e cada um deles se tornaria o líder de uma tribo. Essas tribos não eram apenas famílias. Elas eram bandeiras, identidades proféticas, com destinos que transcendiam o tempo. 12 tribos, 12 destinos, 12 histórias que se espalham por Gênesis e marcam a linha do tempo até o fim dos tempos, como veremos em Apocalipse, onde as tribos reaparecem novamente. Cada tribo tinha uma missão. Judá, a mais poderosa, com o cetro da realeza. José, com sua túnica colorida, sendo rejeitado pelos irmãos, mas se tornando o salvador do Egito. Levi, os sacerdotes. Dan, que trazia consigo a serpente, sempre envolvido com a idolatria. E tantas outras tribos, com destinos únicos e repletos de mistérios. Agora, imagine o cenário. Uma família marcada por rivalidades, onde inveja e ódio mudaram o curso de uma nação. José, o filho de Raquel, o mais amado de Jacó, foi rejeitado pelos irmãos e vendido como escravo. Mas o que parecia ser o fim para José foi apenas o começo de algo muito maior. A promessa de Deus estava se cumprindo. José se tornou governador do Egito, salvando sua família da fome, realizando exatamente o que ele havia sonhado. Seus irmãos, que o odiavam, se curvaram diante dele, exatamente como ele havia visto. E enquanto as tribos cresciam e se multiplicavam no Egito, algo sombrio acontecia. Os anos passaram, José morreu, e uma nova geração se levantou. Um novo faraó surgiu, que não conhecia os hebreus. E então, o povo de Israel foi escravizado por mais de 400 anos. Mas Deus não os esqueceu. Ele se levantou, com Moisés, para libertar o seu povo, realizando milagres poderosos, como a abertura do Mar Vermelho, onde o impossível aconteceu e a liberdade foi conquistada. Após a travessia do deserto, o povo de Israel, agora livre, começou a habitar a terra prometida. Mas a história não seria tão simples. Divisões começaram a surgir. O reino de Israel, dividido em 2 reinos. O reino do norte, liderado por Efraim, e o reino do sul, em Judá, onde o templo de Jerusalém permanecia. Mas os reis de Israel começaram a se afastar de Deus e a adotar práticas idólatras. Profetas como Elias e Amós alertaram, mas a nação endureceu o coração. E então, em 722 a.C., o juízo veio. O reino do norte foi invadido pelos assírios e as 10 tribos desapareceram misteriosamente da história. Onde estão as 10 tribos perdidas? O que aconteceu com elas? Alguns acreditam que foram assimiladas, casando-se com outras nações. Outros acreditam que sobreviveram escondidas em lugares remotos, como nas montanhas da Pérsia ou até em regiões distantes da África. Mas a história dessas tribos não terminou ali. Deus nunca as esqueceu. A Bíblia está cheia de promessas de restauração. Ezequiel profetizou sobre a união das tribos, dizendo que um dia
elas seriam unidas novamente. E em Apocalipse 7, as tribos reaparecem com 12.000 selados de cada tribo, preparados para os últimos dias. Aqui, um mistério se revela. A tribo de Dan está ausente. E o nome de José reaparece, não mais dividido, mas restaurado como uma única tribo. O que isso significa? Por que Dan desapareceu da história? Será que essa ausência tem algo a ver com idolatria e rebelião? E por que José, que foi dividido entre Efraim e Manassés, agora aparece como um nome único? Hoje, muitas dessas tribos estão perdidas para a história, mas não para o plano de Deus. Deus tem preservado as tribos, escondidas do olhar humano, mas prontas para serem reveladas nos últimos dias. E o que isso significa para nós? O que podemos aprender com a história das tribos perdidas? A história das 12 tribos de Israel não é apenas uma história do passado. Ela é uma profecia viva, que se conecta diretamente com os últimos dias e com o retorno do Messias. A Bíblia começa com essas tribos e termina com elas. As tribos de Israel não estão apenas na história, elas estão vivas. E você sabia que o seu nome, ou talvez o seu povo, pode estar de alguma forma ligado a essas tribos? Onde estão agora? Você pode ser um descendente espiritual sem nem saber, mas chamado a viver e cumprir um propósito divino. A restauração das tribos é o sinal de que o fim está próximo e o rei está às portas. As tribos não desapareceram. Elas continuam vivas no plano de Deus. E a grande pergunta é: onde você está? Você está pronto para a restauração do povo escolhido? Porque quando isso acontecer, não será apenas o retorno de um povo. Será o anúncio do reinado de Cristo sobre a terra. E o relógio profético está correndo. A história das tribos de Israel não terminou. Ela está apenas começando. Fique atento, porque o melhor ainda está por vir.